Oi, gente, tudo bem? Faz tempo que eu não apareço por aqui e hoje eu quero trazer uma reflexão de um escritor muito interessante que eu quero aqui reproduzir para vocês. Esse escritor é o Sidney Oliveira e ele fala, o último livro dele é Gerações, Encontros e Desencontros. E esse vídeo vai ser baseado numa entrevista que ele deu para a revista Crescer, né? E aí, onde ele fala um pouquinho quais, assim, como é que o homem hoje vê o crescimento da mulher? Ele fala uma frase de impacto logo de início, por isso que eu achei muito interessante trazer aqui para você, porque afinal de contas, a gente fala de relacionamento, a gente fala de família, a gente fala de sistema familiar, a gente fala de sexualidade, e trazer esse olhar do homem para o lugar da mulher no relacionamento e para o lugar da mulher como mãe é muito importante. Então, se você se interessa pelo tema, continua aqui comigo, que a gente já vai falar sobre isso. Meu nome é Silvia Furtado, eu sou psicóloga, sou terapeuta sexual, mentora de casais, mentora de mulheres, e hoje a gente vai falar sobre como é que o homem ainda olha para o lugar da mulher na sociedade. E hoje eu vou trazer um olhar do Sidney Oliveira, que é esse escritor, onde ele fala sobre o encontro e desencontro das gerações. Mas antes eu vou fazer o contrário. Eu vou trazer para vocês essa compreensão de como são essas gerações, Y, X, Z, afinal, o que é isso? Vamos falar então da geração X? A geração X são pessoas que nasceram ali entre 1965 até 1980. Essas pessoas vivenciaram uma parte importante da nossa história, que foi ali o pós-guerra, né? E aí onde as coisas não eram fáceis, onde a gente tinha que lutar por um emprego, a disputa por um trabalho, por um emprego era muito importante, né? E foi um período muito turbulento. E qual era a filosofia? Qual era o grande propósito de vida nessa época? É trabalhar e produzir. Então, não é raro a gente ouvir pessoas dizendo, olha, o trabalho que enobrece o homem. Se você quer ser alguém na vida, você precisa trabalhar. Eu cresci ouvindo meu pai falar isso, né? Então, eu sou uma prova viva disso, né? Eu ouvi meu pai falando isso para mim, esse era um grande valor que era passado para mim, né? E isso faz parte da geração X. A geração Y, ela já fica ali marcada entre as pessoas que nasceram entre 82 até 1994, por aí. Não é um período assim tão fixado, mas assim, para a gente tomar como parâmetro, né? Então, a partir de 80 até 95, por aí. Esse pessoal que nasceu nesse período, eles começaram a vivenciar a tecnologia, né? A tecnologia passou a fazer parte do dia a dia deles, mas eles não nasceram nessa época tecnológica. Eles foram vivenciando, né? Vivenciaram a parte toda analógica e depois migraram para o período então digital. Então, eles pegaram esses dois momentos, né? Que é, por exemplo, como eu, como grande parte das pessoas da minha idade. Então, a gente viveu nesse período analógico e depois migrou para o digital, tanto que hoje eu trabalho digital, todo o meu é digital, é nas redes sociais, eu atendo online, então nem cogito a possibilidade de fazer ou sair, estar ausente das redes sociais ou do digital, e eu sempre falo isso, quem não está no digital não está em lugar nenhum. Né? Então, esse é o grande valor, é o grande propósito dessa geração Y. Já a geração Z são aqueles que hoje teriam em torno de 10 e 25 anos, são aqueles que são os milênios, né? Da geração Z. Então, esses são os protagonistas de toda a tecnologia e serão os protagonistas das próximas décadas. Eles já nasceram com um tablet, com um smartphone na mão. Né? Então, eles são os que dominam toda essa tecnologia e eles ficam muito confortáveis nesse espaço e para eles assim não existe nada que não esteja no digital. Ficar em off para eles é um problema. Então, se a gente for pensar que nós temos aí três gerações que estão em conflito, a gente pode pensar como é que nós fomos educados nessas três gerações. E é a partir dessa análise que esse autor ele faz essa reflexão do lugar da mulher, do lugar do homem nas relações, no relacionamento, por exemplo. Isso é muito interessante e é o que eu vou falar agora. Bom, então, se a gente for seguir o pensamento do Sidney Oliveira, ele faz uma afirmação muito interessante. Ele fala que o homem, ele aceita a autonomia da mulher, desde que ela ainda o paparique, que ela ainda continue fazendo todas as atividades de casa, né? Desde que quando ele chega em casa, ela esteja ali
com tudo pronto e à disposição dele. Essa é uma afirmação muito interessante, eu queria que vocês deixassem aqui nos comentários se vocês concordam com essa afirmação dele. E por que ele fala isso, né? Ele fala que o homem aceita essa autonomia da mulher desde que ela continue fazendo todas as atividades, né, que ela já fazia. Mas por que ele fala isso? Né? Ele pergunta: será que as mulheres estão mais focadas hoje no seu próprio sucesso profissional do que no casamento e na família? E por isso, então, o homem acabou sendo um pouco mais compreensivo, né? Permitindo que a sua esposa, que a sua parceira, então, vá em busca de trabalho, consiga trabalhar da porta para fora e não mais como era em épocas passadas, da porta para dentro, né? Mas qual é a permissão? O que ainda é exigido dessa mulher quando ela sai porta fora? Né? Então, hoje, a mulher busca muito essa autonomia, né? E que é muito legal, na verdade, é algo que a gente vem galgando desde a revolução, das primeiras revoluções feministas, né? Do movimento feminista, lá década de 60, 70, e com esses espaços que nós estamos conseguindo conquistar, né? Eu falo enquanto mulher, as relações também foram mudando, né? As relações de casal, de casamento, de relacionamento também foram mudando, né? A gente foi percebendo que os relacionamentos já não eram mais tão sólidos como no passado, né? Então, as pessoas entram hoje num relacionamento já pensando: olha, eu estou aqui, né? Mas eu só vou continuar se esse relacionamento atender minimamente algumas expectativas que eu tenho. Né? Então, as mulheres e os homens também, né, entram em relacionamentos hoje já pensando: qual é o propósito dessa relação? O que essa relação vai acrescentar em mim? Né? Até que ponto eu vou conseguir ficar ao lado desse homem ou dessa mulher? Então, isso não era um pensamento do passado. O pensamento do passado era: este é o homem ou esta é a mulher com quem eu vou me casar, e eu vou ter que fazer de um tudo para esse relacionamento dar certo, porque casamento é para a vida toda. Isso já foi mudando com o tempo, né? Então, e isso faz parte, né? Onde a mulher, dessa revolução, desse lugar que a mulher foi conquistando na sociedade, vamos dizer assim, dessa maturidade feminina, né? E aí ela sai muito mais fortalecida desse processo, porque ela vai se emancipando. Ela se emancipa do pai, né? Porque antes a mulher se emancipava do pai quando casava, mas caía né, nos grilhões do marido. E ali então ela saía de uma prisão e entrava em outra. Hoje não. Hoje esse movimento, né, de emancipação da mulher, ela só tende a ampliar. Então os homens precisam ficar ligados de que é um caminho sem volta para a mulher, a sua emancipação, né? Galgar novos lugares, novas posições, e está tudo certo, né? E aí esse autor, né, o Cid Oliveira, ele faz mais uma pergunta, assim, ele questiona o que o homem espera, né, dessa mulher autônoma, né, com toda essa emancipação, com toda essa autonomia. Bom, os homens das gerações anteriores, eles foram muito paparicados pelas mães, né? As mães se sentiam ali no dever, né? E eram elas que faziam todo o trabalho da porta para dentro. Agora as mulheres estão fazendo trabalho da porta para fora. Então, ao mesmo tempo que essas mulheres foram aí crescendo, se emancipando, incentivando as suas filhas a estudar, arranjar um emprego, né, a não depender do marido, que é o meu caso. Por exemplo, eu desde os 15 anos, quando eu fiz o meu primeiro estágio, meu pai disse para mim: olha, você vai trabalhar antes, porque quando eu terminei o segundo grau, muito jovem, eu já passei no vestibular, e meu pai não permitiu que eu fizesse faculdade. Ele falou: não, passou, mas tudo bem, não vai estudar, vai trabalhar, conseguir um trabalho, e vai fazer um vestibular mais focado naquilo que você quer, mas primeiro você precisa ter um trabalho, porque o dia que um homem te aborrecer, ou se você sentar num relacionamento e que esse relacionamento não te fizer bem, você dá um pé e toca a tua vida. Ou seja, eu desde os 15 anos, eu ouço meu pai e minha mãe falando para mim que eu deveria ser independente, não depender de nenhum homem, de nenhum relacionamento, de nenhuma parceria. Então, foi assim que eu cresci, ouvindo isso, né? Então, que eu tinha que ser autônoma mesmo, que eu tinha que trabalhar, né? E que se eu tivesse um relacionamento, eu iria ali dividir responsabilidades, afazeres. Mas as pessoas, os homens com quem eu fui me relacionando, eles vieram não com esse pensamento, né? Porque o homem continuou com o pensamento sendo mimado pela mãe. Então, meu irmão foi totalmente mimado pela minha mãe, né? Pelo meu pai. Muito embora ele também tenha sido incentivado a trabalhar fora. E eu também, eu tenho 2 filhos, né? Uma menina e um menino. E sim, eu me vi mimando e protegendo muito mais o meu filho do que a minha filha. Né? Então, por quê? Resquício que a gente traz da nossa ancestralidade, da geração, da educação que eu recebi, né? Onde o menino tinha que
muito embora meu filho sempre fez atividades em casa, mas ainda assim era a responsabilidade minha como mulher, e eu, quando eu tinha que chamar alguém para fazer alguma coisa em casa, eu chamava minha filha: filha, me ajuda aqui a lavar essa louça, filha, me ajuda aqui a separar a roupa para botar na máquina, né? Mas à medida que eles foram crescendo, a gente também vai evoluindo como mãe, como pai, e até a minha filha, né, dizia: mãe, chama também o fulano, né, o irmão aqui para, se eu vou separar a roupa e se tu vai lavar, ele vai pendurar. Ou seja, os filhos foram também, filhos homens foram também sendo convocados a participar dos trabalhos de casa. Mas ainda assim, eles ainda foram muito mimados pela mãe, né? E elas esperavam que os seus filhos, então, se relacionassem com pessoas que fossem parceiras, companheiras, né? E que fossem mais focadas no cuidado de casa, né? Onde ele tinha que achar não uma parceira para dividir, mas, na verdade, ele queria uma mulher que fizesse a maioria das coisas, muito embora ele tivesse esse senso de colaboração, mas ainda ficava na responsabilidade da mulher todo o trabalho, da porta para dentro. Isso é muito interessante a gente pensar. E será que é assim ainda hoje? Ou não? Você que tem filho menino, filha menina, como que você está educando, né, o seu filho, a sua filha, com relação a isso? Isso é muito importante, porque isso é um reflexo de como eles vão se relacionar no futuro. Por isso que é importante a gente prestar atenção à educação, e aí incluindo aqui a educação sexual. O que a gente está passando para os nossos filhos sobre relacionamento, qual é o relacionamento que eles estão assistindo, que eles estão vendo, como a gente se relaciona, como a gente dá carinho, recebe carinho no relacionamento, como que a gente honra os nossos pais. Então, tudo isso eles vão observando em nós, né? E a gente vai servindo de modelo para eles quando eles crescerem e forem se relacionar. E aí, será que as mulheres, então, nesse período todo, elas se tornaram mais individualistas? A opinião do Sidney Oliveira, que é no qual eu estou me baseando toda essa fala, e que eu concordo em certo grau com ele, é que não apenas as mulheres se tornaram individualistas, mas os homens também. Né? De cerca de 10, 15, 20 anos para cá, as crianças, por exemplo, cada criança tinha o seu próprio quarto, tinha o seu próprio espaço em casa, né? A gente foi desenvolvendo, até como ele fala nos esportes, né? A gente começou a correr, a fazer caminhadas, desenvolveu não um sentimento, mas uma percepção de que a gente tem que estar mais focado nas nossas coisas e menos no coletivo. Então, a gente foi se tornando mais individualista. E você pode perceber isso quando você vai, por exemplo, num lugar onde tem uma espera, uma sala de espera, seja para um consultório dentário, seja para uma fila para alguma coisa, está todo mundo no celular. A gente se preocupa muito pouco em interagir com as pessoas, em conversar com as pessoas, saber de onde elas vêm, quem elas são, porque a gente tem ali no celular, né, olhando, assistindo a vida das pessoas passarem, que a presença digital é muito forte. E aí você tem o foco nas pessoas que estão muito longe de você e um foco muito diminuído nas pessoas que estão ao seu lado. Então, são resquícios aí do avanço tecnológico e que, sim, foram nos tornando, homens e mulheres, mais individualistas. Né? E aí a pergunta é, como que as mães dessa geração, né, dessa geração Y, por exemplo, como que elas vão fazer diferente das gerações anteriores? Será que elas já estão fazendo diferente? E aí, esse escritor, ele fala que é difícil prever, mas ele acredita que essa geração vai sim, ela vai ser menos ausente na criação dos filhos, né? E eu espero realmente que seja, e eu tomo isso por mim, eu já sou menos ausente, né, do que os meus pais, que trabalhavam 3 períodos, né? Minha mãe trabalhava de manhã, tarde, à noite, dava aula particular em casa, então ela era ausente não porque ela quisesse, mas porque era uma necessidade, onde o trabalho era o propósito da vida dela. Então, eu enxergo, por exemplo, eu tenho hoje uma jornada que eu faço o meu período de trabalho. Então, por exemplo, eu não trabalho de manhã, eu tiro as manhãs para fazer as minhas coisas de casa, para dar atenção para a família, para cuidar do meu pet, para cuidar de mim, para fazer os corres, né, domésticos ou até de contas da casa, enfim. Então, eu tiro um espaço das manhãs para eu focar em mim, focar no meu trabalho, planejando o meu dia, e aí, durante a tarde e entrando aí numa parte da noite, é que eu vou realizar os meus trabalhos. Mas, ainda assim, eu tenho esse senso assim, de ser a provedora da casa, né? Mas, como filhos, as pessoas da geração Y, elas foram muito protegidas pelos pais, né? E elas sofreram muito para entrar no mercado de trabalho, que é da primeira geração, né? Já eu não, assim, então eu já fui mais estimulada a trabalhar. Então, essa minha geração, tanto com a geração
Z, que são os milênios, eles já são muito mais assim compelidos, né, a trabalhar, mas ainda enxergar algum propósito no seu trabalho, a fazer um vestibular, uma faculdade, ter um trabalho que tenha, que se relacione com a sua essência, com o seu valor, né? Antes não, antes assim, é o que tem para fazer. Vai fazer concurso público porque você não corre risco de ser mandado embora, né? A minha filha, por exemplo, chegou, se seguiu uma carreira que ela pensou para ela, que ela foi olhando para toda a sua essência, para tudo que era importante para ela e ela focou nessa carreira. Hoje ela talvez não esteja tão estabilizada como, né, outras pessoas que, por exemplo, fizeram opção por concurso público, mas ela está muito realizada quanto a fazer melhor porque ama o que faz. Então ela se doa muito para o seu trabalho porque não porque precisa ter um salário no final do mês, mas porque ela ama fazer da qual ela se dedicou. Então há essa diferença. E isso é muito importante a gente pensar. O que será que a gente está passando, né, para os nossos filhos? Quais são os valores de que trabalho é importante, vai trabalhar em qualquer coisa? Ou procure um trabalho na sua área, veja o que você gosta de fazer, tente ser feliz, faça o que você faz com amor, se dedique mais, né, a fazer o que você gosta. Então, quando a gente pensa que a gente está criando filhos nesse sentido, talvez a gente possa pensar que os nossos filhos, talvez, pensando com esse olhar de enxergar no trabalho algum propósito que não só o financeiro, mas algum propósito de vida, algum propósito daquilo que, não, eu vou trabalhar nisso porque isso tem tudo a ver com o que eu penso, né, de ser próspero. E isso vai trazendo um senso da pessoa ser mais forte, né? A pessoa acaba tendo um sentimento de pertencimento ao seu trabalho, ele vai ter menos adoecimento no trabalho, porque o trabalho não precisa ser sofrido, o trabalho não precisa ser um dilema, né? Porque o trabalho ele vai tendo um outro significado de realização, de propósito de vida, não só financeiro, mas muito maior. Então, talvez essa tenha sido uma grande diferença entre outras gerações e essa geração dos milênios, né? E isso não. E cada geração tem os seus enfrentamentos, as suas dificuldades, os seus desafios. É importante a gente pensar como é que hoje eu como de uma geração anterior, eu educo os meus filhos que estão nessa geração, que estão aí vivendo todo esse turbilhão tecnológico, como é que eu passo ensinamentos de valor para eles sobre relacionamento, sobre sexualidade, sobre corpo, sobre respeito ao homem, respeito à mulher, respeito a, a essa união que eles estão tentando construir, né? Como que se constrói um relacionamento, o que que eles estão assistindo da minha relação, estão tomando como base para construir as suas próprias relações. Então, é muito importante que a gente faça essa reflexão. E aí, fez sentido para você? Eu espero que esse vídeo tenha trazido para vocês aí alguns insights para você pensar não só no que você viveu, mas no que os seus pais vivenciaram, como você aprendeu o que seus pais vivenciaram e como você está transmitindo isso para os seus filhos que estão aí de outra geração. Porque não vale mais a gente pensar que, não, eu fui educada assim, a psicologia do meu filho era chinelo, era chicote, e é assim que eu vou educar os meus filhos. Não, as coisas mudaram, né? Então, assim, bater nos filhos, impor dor, para que eles aprendam uma lição, esse caminho já não serve mais. Até porque, é como eu falei, tudo mudou. A geração toda mudou, a sociedade mudou, os valores foram mudando, né? Não aqueles valores estruturais, morais e éticos, mas os valores de pensar assim, não, eu acho que eu posso me dedicar a esse trabalho, vai fazer mais sentido para mim do que fazer um concurso nessa área, para direito, para medicina, aquilo que todos os pais, né, das gerações anteriores, esperavam que seus filhos fossem, sempre um médico, um advogado, enfim. Né? Então, a gente, quando vai aí frustrando as expectativas dos pais e bancando o nosso desejo naquela profissão que a gente aposta, que a gente gosta, isso vai causando um estranhamento. Mas como é que a gente está educando os nossos filhos? Para bancar o seu desejo, mas para ir a fundo nas suas responsabilidades e serem responsáveis por bancar os seus desejos, porque tudo tem um preço, né? Ou a gente ainda está criando filhos, homens paparicados pelas mães, para entrar no relacionamento e esperar que eu possa trabalhar fora, e a minha esposa pode trabalhar fora, mas quando chego em casa, eu corro para o controle remoto, a minha esposa é que vai guardar as compras, ela que vai pensar no jantar, e eu fico ali só trocando e vendo se o meu time de futebol ganhou a partida ou não.
Essa é uma reflexão para você. Espero que faça sentido. Meu nome é Silvia Furtado, eu sou psicóloga, sou terapeuta sexual, especialista em relacionamento e sexualidade. Se você gosta desse tema, me acompanhe aqui, me acompanhe também no meu Instagram, silviafurtado.psi. Eu sou mentora de casais, mentora de adultos e tenho um grupo de mulheres que é muito interessante. Então, se você fez sentido para você, compartilhe esse vídeo e já me segue aqui. Tchau!